O mundo hoje vive o maior risco desde 1962, na crise dos mísseis, ou é um exagero? Eu sei que não tem os 13 dias fatídicos, mas considerando os riscos potenciais que se tinha ali, em algum outro momento, depois daquele, o mundo foi tão perigoso como é hoje? Ou é uma falsa impressão? Eu acho que no fim dos anos 80 também houve alguns momentos de incerteza, primeiros sinais de instabilidade na União Soviética, mas sem dúvida o momento de maior tensão desde o início, ou seja, desde o fim da Guerra Fria. Tá. Porque aquele período que tivemos... Desde o fim da União Soviética? Isso, isso. Ali você acha que também houve um momento muito tenso? Eu acho que essa transição deu muito certo, entre aspas. Geralmente, grandes potências não colapsam de maneira tão pacífica, né? Geralmente, um fim de grandes ciclos, eles costumam ser turbulentos. Tanto que hoje estamos numa transição de um mundo unipolar, de uma grande potência, para um mundo multipolar, de várias potências brigando por mais espaço, que foi um período excepcionalmente pacífico no que diz respeito ao risco de confronto entre grandes potências, porque só havia uma. Evidentemente, tínhamos várias guerras no Iraque, no Afeganistão, só que agora, pela primeira vez, estamos de volta numa situação que muitos de nós esquecemos, de fato, porque os últimos 35 anos, no fundo, foram marcados por um período de abertura comercial e dessa crença que hoje eu acho que se mostrou excessivamente otimista de que por meio do comércio e da cooperação conseguimos chegar num mundo mais pacífico e que teríamos chegado no fim da história. E apesar, isso obviamente um livro que marcou muito também a minha adolescência, né? Eu morei nos Estados Unidos nos anos 90, de Clinton, foi muito marcado pela ascensão de Tony Blair, pessoas que tiveram aí uma visão de mundo muito otimista, né? Naquela época achávamos que conseguíamos organizar uma série de grandes festas, juntando milhares de estrelas, juntando dinheiro para a África para acabar com a fome, por exemplo, né? Uma visão um tanto simplista sobre o mundo que marcou, eu acho que essa época, mas que também trouxe avanços históricos, saúde global. Tivemos hoje uma expectativa de vida muito acima daquilo que tínhamos 30, 40 anos atrás. Centenas de milhões de pessoas que saíram da pobreza em países como China, Índia, Indonésia. Então, grandes avanços graças também à abertura. E agora, essa ascensão ou até o retorno de países como China e Índia, que até 300 anos atrás já eram grandes potências, né? A gente esquece às vezes que esse período de liderança ocidental foi um período muito curto. Essas estão de volta. Isso, em parte, a ascensão chinesa é um reflexo do grande sucesso desse modelo de integração, porque a globalização trouxe também vantagens para essas potências que hoje buscam um protagonismo maior. E a guerra na Ucrânia é um reflexo de uma Rússia que hoje possui a capacidade financeira e militar de buscar implementar uma visão revisionista, essencialmente, que nunca processou bem esse colapso no fim dos anos 80, mas que não conseguiu avançar nesse quesito devido à grande concentração de poder econômico e militar aos Estados Unidos. Então, sim, eu acho que hoje todos nós temos que reaprender a viver em um mundo cheio de tensões. E o nosso mundo hoje é muito vulnerável a essas tensões, porque como é hiperglobalizado, qualquer pequeno aparelho eletrônico depende de cadeias de suprimento que são hipercomplexas, e se um país entra em guerra contra outro, isso pode ter um impacto global imediato. Então, a invasão russa à Ucrânia foi o maior exportador de trigo do mundo, que é a Rússia, invadindo o quinto maior exportador de trigo, o que quase gerou instabilidade enorme em países como o Egito e vários outros países no Oriente Médio, que dependem de um preço baixo do trigo. Agora, hoje, o governo da Coreia do Sul anunciou que considera enviar armas diretamente à Ucrânia, porque a Rússia e a Coreia do Norte
assinar um acordo de cooperação militar que ameaça a Coreia do Sul. Ou seja, esse tipo de situação em que a gente nem sabe direito para onde a gente precisa olhar, isso é o novo normal. E para muitas, sobretudo empresas, mas também para... Eu acho que para toda a nossa visão de mundo, que tipo de notícia a gente acompanha, é preciso ajustar nosso olhar, porque o Brasil também se acostumou a um mundo essencialmente pacífico, sem conflitos capazes de abalar nosso sistema, nosso sistema econômico também. Professor, eu queria fazer... A primeira pergunta que eu tinha em mente era uma pergunta sobre a sua formação e a sua vida. O senhor foi aluno de Harvard, de uma escola que, para mim, é uma escola muito interessante, que é a JFK School of Government, a John Fitzgerald. Acho que agora é só John Kennedy, mas era John Fitzgerald Kennedy School of Government, na época em que eu me interessava pelo currículo, pela grade curricular dessa escola, que é uma escola de governo de Harvard. O senhor foi aluno lá. E é curioso como uma democracia, a exemplo da americana, pensa em produzir quadros, em formar quadros para o seu governo a partir de uma escola de elite, né? Precisamente para criar uma burocracia, uma tecnocracia de Estado que seja perene. Nós estamos vivendo um momento no Brasil, e eu estou trazendo a questão um pouquinho para a política interna, para depois voltar, Claro. porque tem uma série de perguntas sobre Rússia, sobre China, que eu gostaria de fazer. Mas voltando um pouquinho para os olhos para o que está acontecendo no Brasil, nós estamos discutindo no Brasil, nesse momento, a questão da independência ou autonomia do Banco Central e a existência de órgãos do Estado, da administração pública, de entes da administração pública, que estejam enraizados no Estado e, de certa forma, dissociados de decisões políticas ou algo dissociados de decisões políticas, né? O Brasil tem uma escola de administração pública, mas ela não é tão relevante. A França tem uma grande escola de administração pública e as universidades americanas, sobretudo Harvard, que é a grande, mítica universidade americana, tem uma escola de administração e de governo. Até que ponto é possível formar na universidade grandes quadros político-burocráticos que vão gerir um país? O Fábio Conder Comparato, o professor Fábio Comparato, chegou a pensar uma escola de governo para ensinar os grandes líderes do Brasil a governar o Brasil. O senhor acha que isso é possível? O senhor acha que é possível fazer uma dissociação entre decisões políticas e decisões técnicas? Ou isso é para inglês ver? Olha, muito interessante, em parte porque a partir de julho, em breve, eu vou passar um ano na Kennedy School como pesquisador. Eu queria muito estar lá para as eleições, que obviamente as próximas eleições americanas são históricas em vários sentidos, né? Eu acho que parte do segredo que explica o sucesso americano ao longo dos últimos 200 anos tem sido, obviamente, a resiliência de suas instituições, que temos poucos países, nenhum outro país europeu conseguiu manter uma certa estabilidade política, apesar de grandes transformações, a guerra civil, as grandes movimentações que deram direitos civis à população negra nos anos 60. E mesmo assim, o país conseguiu preservar o seu sistema político e até ainda hoje tem a mesma Constituição, que até chega a ser um problema, porque obviamente os autores dessa Constituição não tinham como pensar, nem sequer sabiam qual ia ser o formato do país, né? Que explica também em parte essa distorção de que você pode perder o voto popular nos Estados Unidos e mesmo assim se tornar presidente. O que lá na frente eu acho que em algum momento vai causar profundas tensões entre os dois lados. E eu acho que, por um lado, esse treinamento mais sistemático traz uma série de vantagens. Além de cursos de longa duração, a Kennedy School, por exemplo, organiza um seminário para deputados recém-eleitos nos Estados Unidos sobre como escrever uma lei.
o que é algo fundamental. E por incrível que pareça, eu conheço bem o professor que dá esse curso, o professor David King, e ele disse que, ele virou para mim uma vez e falou, Oliver, esses caras são eleitos, eles não sabem como fazer uma lei. E eu falei, olha, isso é bastante comum no Brasil também, assim, a gente tem vários países no mundo inteiro, exatamente. Então, eu acho que a democracia precisa dessa capacidade de trazer pessoas, entre aspas, de fora dessa elite burocrática, porque, no fundo, tudo é político. Eu acho que é preciso... Talvez nos anos 90, 2000, tinha essa ilusão de que é só colocar os melhores técnicos nas posições-chave e, de alguma maneira, a gente consegue resolver esse problema. É tudo político, não é assim, não há sempre uma solução certa ou errada. Porque, por exemplo, no caso da Alemanha atualmente, a Alemanha precisa fazer grandes investimentos agora na área de defesa, uma área que a Alemanha conseguiu negligenciar graças à sua parceria de defesa com os Estados Unidos. Agora, mesmo se Trump não se eleger em novembro, o que eu considero o cenário mais provável, a Europa toda precisa se adaptar a uma nova realidade de que o continente precisa lidar com sua segurança e isso implica cortar... Mas o senhor considera não provável que o Trump se Não, eu acho que o cenário mais provável é a eleição do Trump. Ah, sim. Mas mesmo se ele não conseguir se eleger, são mudanças estruturais que depois de 70 anos no País das Maravilhas, a Europa agora está diante de uma nova realidade geopolítica e é preciso cortar gastos em outras áreas. Então, a Alemanha tem menos dinheiro para pesquisa, para infraestrutura, para saúde, porque precisa gastar mais na área de defesa. Essa decisão, onde cortar, é uma decisão profundamente política. E a pessoa precisa de... Aqui também. Precisa de legitimidade. Não pode ser um bando de burocratas que sentam... É possível que eles chegariam na melhor solução, mas ela carece de legitimidade política. Então, eu acho que é preciso ter os dois. Não adianta você ter tem essa charge famosa quando o Trump foi eleito, na revista americana New Yorker, que tem um passageiro no avião e diz, chega desses pilotos arrogantes, eu vou pilotar esse avião. E todos os falam sim, vamos... que obviamente é uma loucura, ou seja, o cara lá que não tem a menor ideia. E tem, muitas vezes, se tudo vira político e você, por exemplo, o México agora discute a possibilidade de selecionar os seus juízes por meio do voto popular. Isso eu considero um erro, por exemplo. A Bolívia tentou isso. E o que acontece? Perigo. O que acontece? O atual partido Morena, governista no México, é muito popular. Então, eles querem que o judiciário tenha que se submeter ao voto, que provavelmente fará com que no próximo ciclo eleitoral, todos os candidatos do jurídico do partido Morena vão se eleger, e aí você acaba com os freios e contrapesos que foram tão importantes. Então, para responder sua pergunta, eu acho sim importante que tenhamos formas de treinar uma burocracia. E o Brasil tem isso, em parte. O Banco Central e o Itamaraty talvez sejam os mais visíveis, mas há pessoas muito bem treinadas nos outros ministérios, etc., que possuem experiência. Porque uma coisa que... E olha, eu não gosto muito do Donald Trump, mas uma coisa muito interessante foi que quando ele levou os assessores à Casa Branca depois de ganhar em 2016, eles não conseguiram implementar muita coisa porque eles não sabiam como governar. Então, é muito útil você ter alguém que sabe como fazer, como negociar com o Congresso, como escrever uma lei, que tipo de coisa é preciso evitar para que a lei seja anulada no judiciário, como conduzir diplomacia. O Boric, por exemplo, um jovem chileno que se elegeu, um líder estudantil, colocou um monte de amigos nas embaixadas, porque ele tinha que alocar essas pessoas e não tinha espaço em Santiago. Mas essas pessoas, apesar de bem intencionados, fizeram um monte de besteira. E alguns, eu até diria, alguns de maneira sem querer, violaram certas regras diplomáticas sobre que tipo de coisa você pode fazer, que tipo de coisa não pode. Por exemplo, você não deve dar entrevistas à imprensa local antes de ser recebido pelo governo pela primeira vez, pelo chefe de governo. Claro.
Porque a partir desse momento você realmente consegue representar. Então, eles erraram nisso várias vezes, porque eles não sabiam dessa regra simplesmente. Então, eu diria sim, é fundamental termos burocratas bem formados, mas é preciso resistir a essa solução técnica para tudo. E isso, claro, que com o Banco Central, às vezes, gera fricção, porque os economistas dizem que não, vamos tirar essa questão dos juros do debate político, porque isso é um assunto muito complexo. E o Itamaraty fazia isso também lá atrás. Ele dizia, não. Aqui é política de Estado, isso não é de governo. Então, se você lê artigos de diplomatas brasileiros antes de FHC, antes de Collor, na verdade, né? Naquela época, o presidente só viajava para assinar. Ele, às vezes, nem sabia direito o que estava fazendo. Por quê? Porque o Itamaraty falou, deixa com a gente. Isso aqui é muito sério, muito complexo. Só que agora a política externa é política também. E o Banco Central também precisa, apesar de ter conhecimento técnico, precisa ganhar o jogo na praça pública.